A nossa saudação ao público que acompanha as redes sociais da Palote FM, que sempre está destacando neste espaço empreendimentos, curiosidades aqui do município de Coronel Vivida e da nossa região. Hoje estamos na comunidade de Bom Jesus, interior do município de Coronel Vivida. Nosso contato será com o Alisson Capelin, ele que recentemente foi premiado num evento internacional de cutelaria que foi realizado na cidade de Feliz, no estado do Rio Grande do Sul, evento denominado FKS. Alisson, é um prazer tê-lo conosco. De antemão, te parabenizando aí por esta conquista. Obrigado. E esta representatividade aqui do nosso município. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter me concedido essa honra de prestar uma entrevista a vocês. A honra é toda nossa. Esse é seu espaço e para nós situarmos os nossos internautas, este contato foi estabelecido numa tarde de quarta-feira em que o tempo não colaborou, pelo menos não para esta atividade. Está chovendo, nós tivemos falta de energia aqui no interior, mas vamos aproveitar esta oportunidade para falar um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve. Há quanto tempo iniciou, como é que foi esta iniciação e o desenvolvimento desta atividade até aqui, Alisson? Desde o início do meu trabalho, não foi em anos, assim, um período contínuo. Eu tive uma pausa. Quando eu fiz a minha primeira faca foi no ano de 2016, aproximadamente mês de março, fevereiro. E aí, de fevereiro, março de 2016 até novembro de 2018, eu produzi mais ou menos 10, 12 facas. Então era uma produção bem limitada, eu não tinha estrutura, não tinha o equipamento que eu tenho agora, era algo bem hobbyista, não era nada profissional, porque eu fazia faculdade e trabalhava só nos finais de semana, né? E aí eu parei com a cutelaria, mudei pro Rio Grande do Sul, até é uma coincidência, né, ter mudado para esse estado, que é o mesmo estado que eu acabei ganhando ali na competição. Fiquei 2 anos afastado da cutelaria, mas os meus equipamentos que eu tinha na época ficaram guardados, né? E aí, em outubro de 2020, eu fiz um curso aí, dessa vez profissionalizante, com o Daniel Jobim, vencedor do Desafio Sob Fogo América Latina, e com o Luciano Dornelles, os dois professores ao mesmo tempo. O Dornelles é o professor do Jobim e o Jobim foi o meu professor. Aí tive aula, né, foi 3 gerações, assim bem dizer, contando com a minha, né? E aí, a partir do final de 2020, que eu comecei essa produção bem profissional mesmo, que eu passei a realmente viver da cutelaria. Agora, o que te influenciou lá atrás? O que despertou esse seu interesse? Eu sempre gostei de inventar coisas. Sempre gostei de mexer com máquina, de soldar, de cortar, de mexer com aço. E teve uma vez que eu achei uma adaga antiga do meu pai, e eu pedi para ele de onde é que veio e tal, até uma história que é meio controversa, assim, eu não lembro se era direito algo que ele encontrou num bar, que antigamente era proibido entrar armado num bar, né? O pessoal deixava revólver, deixava faca e etc. na entrada do bar. Ou também eu não lembro se era algo que ele achou num guarda-roupa de uma casa que ele se mudou, algo assim, é mais ou menos por aí a história. E aquela adaga me chamou a atenção, eu pedi para ele de onde é que veio e tal. Aí ele me falou e eu admirava sempre aquela peça e tal. E comecei a acompanhar vídeos no YouTube do pessoal fabricando, aqueles vídeos em time-lapse, assim, do pessoal fazendo. E, cara, chegou um dia que eu tava assistindo um vídeo desse com um amigo meu na faculdade e falei, cara, eu não aguento mais, amanhã eu vou ter que fazer a minha primeira faca, era uma sexta-feira. E aí, cara, vim pra casa, fiz um negócio todo à torta e à direita, assim, e saiu a minha primeira faca. E aí não parei mais, sabe? Comecei a fazer, comecei a me aprimorar, comecei a olhar um pouco mais pro pessoal da cutelaria custom mesmo, né? Pessoal que fazia mais para colecionadores, e partir para esse lado. Explica pra gente, nós estamos aqui na sua oficina. Quais são os equipamentos que você utiliza? Qual é o processo de fabricação? Vou tentar explicar na ordem, então. Certo. Matéria-prima, para iniciarmos. Todas as peças que eu faço, elas são forjadas, pelo menos em sua maioria. Elas começam a partir de uma barra de aço redonda de 1 polegada. Esse aqui é um aço 52-100.
Esse aço é comprado virgem da indústria, não é aço reciclado. Por exemplo, eu não vou, por exemplo, no ferro velho e pego uma mola de caminhão, alguma coisa. Não, eu compro o aço novo, virgem. Todo ele nesse formato aqui. Aí o aço dessa maneira, ele vem aqui para dentro da forja. Eu acendo o fogo aqui, a forja ela chega mais ou menos a 1400 graus. Muito quente. Sim, a forja chega nessa temperatura, mas o aço não. Se eu passar de 1100 graus com o aço, eu já vou perder as propriedades mecânicas dele. Exatamente. E aí eu esquento ele aqui e eu moldo ele na marreta, nessa bigorna que está atrás da gente aqui. Natanael Zubreski está gerando as imagens. Esta é uma bigorna com uma marreta, trabalho de ferreiro. Isso, exatamente. Eu chego, pego, no caso essa peça redonda, eu tenho essa tenaz. A tenaz fui eu que fiz também, eu que forjei. Eu seguro a peça incandescente nessa ferramenta aqui e eu chego com o martelo e vou dando forma. Dando forma. Exatamente. Vou esticando o material e vou dando o formato que eu quero num projeto que eu já tenho pensado geralmente, né? Você desenha ou não? Desenho as peças mais complexas. Aquelas que, por exemplo, eu planejo levar alguma peça para algum evento. Ou é alguma peça específica. Isso, alguma coisa mais comemorativa, uma peça especial, eu costumo desenhar. Mas se é alguma peça de uma encomenda que o cliente já pediu mais ou menos daquele jeito que ele quer, eu já desenho ela na minha cabeça mesmo, venho aqui, forjo, faço e vai embora. Após esse processo da bigorna aqui. Aí depois que eu forjo a peça, que ela está forjada, ela fica uma peça bruta, uma faca bruta. Inclusive eu tenho uma aqui. Legal. Essa aqui, por exemplo. Ela sai mais ou menos desse jeito. Esse é o modelo. Isso. Natanael Zubreski mostra para os nossos espectadores essa, depois de passar do processo aqui de... Como é que é o nome desse processo? Forjamento. Forjamento. Isso. Muito bem. Qual é o próximo passo? Essa faca, só uma curiosidade, essa faca da ponta até o final da espiga, ela saiu de um tarugo mais curto que esse aqui. Você espichou a peça? Isso, ela estica. Cada centímetro daquela peça estica cerca de 1 polegada aqui na faca. Então, 1 centímetro vira aproximadamente 2,5 centímetros. Então, ela mais que dobra. Exatamente. E aí, depois desse processo do forjamento, eu aqueço a faca novamente aqui na forja e deixo ela aqui dentro no calor até o outro dia. Esse processo é um processo chamado de recozimento, para eu amaciar o aço o máximo possível, para que eu possa usiná-lo depois, que é a próxima etapa da confecção. E aí ela fica com essa carepa preta por cima. Isso aqui não está com uma cor de metal, né? Aquele metal brilhante. Aí eu pego a esmerilhadeira com um disco de pedra e eu retiro toda essa carepa aqui, que é o óxido de ferro. O óxido de ferro ele é mais duro do que o material abrasivo da lixadeira que eu tenho. Então eu removo isso daqui antes de ir para a lixadeira, senão isso aqui vai acabar com a minha lixa. E aí, feito isso, depois que eu chego naquela cor de metal mais brilhante, aí sim eu vou para a lixadeira de cinta, que é uma máquina específica para cutelaria. Nós já estamos sem energia, como eu já informei os nossos espectadores, mas vamos mostrar a máquina que você utiliza. Essa é a lixadeira. Isso. Lixadeira de cinta. É uma máquina específica para cutelaria. Aqui eu tenho várias cintas de lixa diferentes. Tem lixa para aço, tem lixa para madeira, tem lixa para usinagem pesada, tem lixa para pré-acabamento. E aí vai depender da etapa do processo que eu vou moldando de acordo com isso. Por exemplo, essa lixa que está aqui é uma lixa para madeira. Aí o que eu faço? Eu chego aqui, eu estico a lixa assim, e eu ligo o inversor de frequência da máquina. Só que como a gente está sem energia agora, eu não vou poder demonstrar, senão eu demonstraria com o maior prazer. E aí, aqui é feito a parte da usinagem grossa, ou usinagem pesada que a gente fala. Que eu faço uma pré-geometria de fio na faca, eu já dou ali mais ou menos o diâmetro final do colarinho, se for o caso de uma faca integral, moldo ali a espiga mais ou menos, deixo a peça já alinhada, e preparo ela para têmpera, que é como se fosse o coração da faca, a alma da faca, que vai endurecer a faca e vai fazer com que o fio dela fique resistente ao desgaste, que vai fazer com que ela tenha ali uma boa retenção de fio, uma boa potência de corte,
que eu possa, por exemplo, sei lá, no caso de uma faca de campo, derrubar uma árvore sem perder o fio da faca, né? Então é o processo térmico, o processo de tratamento térmico chamado têmpera. Aí eu volto para a forja, aqueço a faca e faço, na verdade, antes da têmpera eu faço a normalização. Geralmente 2 a 4 ciclos, dependendo do tamanho da peça. Quanto maior a peça, mais ciclos são necessários para eu harmonizar a dureza em toda a peça e para eu refinar a gramatura do aço, a estrutura atômica molecular dentro do aço. Aí feito a normalização, aí sim eu vou para a têmpera, como eu mencionei. Aqueço a peça dependendo do aço, em média 790 graus, e mergulho no óleo. Isso daí vai dar um choque térmico, vai endurecer o aço e vai preparar ele para depois tudo que ele vai enfrentar de desafios depois, tudo que a faca vai cortar, ele vai ficar duro. Só que nesse processo da têmpera, o aço ele fica muito duro. E aí depois da têmpera eu faço a última etapa do tratamento térmico, que é o revenimento. E aí a faca vai para um forno doméstico mesmo. Fica ali mais ou menos 1 hora, 200 graus em média, também vai depender do aço, que isso aí vai diminuir as tensões internas do aço. Vai fazer com que ele seja mais dúctil, que é, por exemplo, uma mola. Uma mola de um caminhão, por exemplo, aquele feixe de mola, ela se deforma, mas ela volta ao seu formato original. Então ela está dura, mas ela está elástica. Ela vai e ela volta. Sem quebrar. Exatamente. É isso que eu quero na faca. A faca, depois da têmpera, por exemplo, se é um dia frio e eu derrubar ela de prancha, como a gente fala, em cima de uma pedra, ela quebra que nem um vidro, de tão dura que ela está. Aí por isso que o revenimento é um processo do tratamento térmico tão necessário. Dá uma elasticidade para o material? Isso, é o que a gente chama de ductibilidade do aço. Ductibilidade. Né? Isso, ele fica mais dúctil, ele se deforma, mas ele volta ao seu estado original. Até a peça final, quais são aí os passos necessários ainda até o encabamento, inclusive, da peça? Depois desse revenimento eu vou para a usinagem fina. Então, como eu mencionei a usinagem grossa antes, depois de todo o tratamento térmico eu vou para a usinagem fina. Aí eu faço a geometria de fio final. Aí, por exemplo, só para citar um exemplo, uma faca de cozinha e uma faca de campo são análogas respectivamente a um carro de Fórmula 1 e um Jeep off-road, por exemplo. Ambos eles são extremamente eficientes dentro do seu ambiente de trabalho. Eu não posso pegar um carro de Fórmula 1 e jogar na terra, ele não vai ter um desempenho bom e eu não posso chamar aquilo lá que é um carro ruim. Da mesma maneira, eu não posso fazer uma faca de cozinha que tem uma geometria extremamente fina e querer cortar madeira com ela, que é, por exemplo, a função de uma faca de campo. Então, nessa etapa da usinagem fina, eu vou escolher, dependendo do projeto previamente estabelecido, qual vai ser a geometria de fio. Faço a geometria de fio fina e vou para o acabamento manual. Feito o acabamento manual, vou para o cabo, aí vou para o acabamento do cabo, vou para a fiação e a peça está praticamente pronta. Aí eu posso fazer a bainha de couro, depois, se for o caso. Algumas facas mais especiais que eu faço, elas têm uma caixa de madeira. Eu mesmo faço o revestimento de veludo por dentro da caixa. Todo o processo. O que é legal da cutelaria é isso. É tudo manual. Tudo manual. Por exemplo, para as caixas de madeira que eu faço uma plaqueta de aço inox que vai na tampa da caixa, de identificação da peça. Todas as peças elas têm um nome diferente das outras, por isso que cada uma é única. E o parafusinho para prender a plaqueta na tampa da caixa, eu tenho que fazer o parafusinho. Não existe absolutamente nada pronto para você comprar. Tudo precisa fazer. Por exemplo, depois eu vou mostrar a peça que foi premiada para vocês lá em casa. Ela tem um pininho de 1 milímetro que ela está fixada num pino de madeira embutido no colarinho que eu tive que fazer aquele micro pininho. Tive que fazer o pino. Tudo tem que fazer. Porque é um projeto completamente único, exclusivo. Eu estou criando algo que não existe, sabe? Então, quando você vai criar algo que não existe, você tem que criar tudo. Por exemplo, o primeiro carro que foi feito, não existia um pistão, não existia uma biela, não existia um bloco, um virabrequim pronto para você comprar. Tudo precisou ser feito. Da mesma maneira, sim, o é com uma faca, né? Uma faca artesanal. Qual é o tempo mínimo para confeccionar, para fazer uma faca?
Já demorei 6 horas para fazer. Foi a faca mais rápida que eu já fiz assim em 6 horas. Aí não entra nenhum acabamento manual, por exemplo. Mas já teve facas, por exemplo, o caso dessa que foi premiada, que eu levei 460 horas de trabalho. Foi mais ou menos 2 meses e meio, um pouco mais de 2 meses e meio para fazer. O valor da peça também depende desta mão de obra. Sim, exatamente. Tem peças aí, já fiz peças de R$ 60 no começo da minha carreira, como já fiz peças aí que chegaram a mais de $2.000. Quer dizer, é um serviço que tem um reconhecimento em termos econômico, mas um público, uma clientela muito seleta também. Sim, exatamente. São clientes que eles conhecem muito bem de faca. Eu, por exemplo, os meus melhores clientes, eles estão colecionando há muito mais tempo do que eu estou fabricando. Então, em matéria de questão técnica da faca, em alguns aspectos, o cliente que é colecionador, que não sabe fazer uma faca, tem alguns pontos que ele sabe melhor que eu, sabe? Por exemplo, tem clientes aí que colecionam, que compram comigo, que colecionam desde 1999. E eu comecei a fazer faca em 2016. Então, a experiência dele dita muito, sabe? Ele entende muito. Então, toda peça que eu faço, ela tem que ser perfeita, em todos os aspectos. Ela tem que ser perfeita no acabamento. O encaixe do cabo ele não pode ter nenhuma frestinha. Por exemplo, como que eu faço o ajuste do encaixe do cabo? Seja lá como for o encaixe, seja em tala, seja um encaixe curvo, seja um encaixe reto, seja um encaixe de espiga escondida. Eu sempre, depois de fazer o encaixe, eu olho contra a luz. Se está passando luz, tem fresta. E eu tenho que tirar a fresta. Tem que ser tudo perfeito. E para uma peça de competição, que é o caso dessa que ganhou o prêmio, isso precisa ser levado mais ainda ao extremo. A peça precisa ser imaculadamente perfeita, senão não ganha prêmio. Ainda mais numa competição desse nível. Uma competição internacional que tem vários profissionais de cutelaria participando e muitos com, de repente, mais tempo de bagagem, de experiência que você, né, Alisson? Exatamente. Eu, nesse caso, dessa competição, eu acho que eu era o menos experiente. Tinha muitos que estavam competindo contra mim, que são até professores de cutelaria, que são mestres de cutelaria. E eu competi contra eles. Talvez o fato de eu ter ganhado se deva pelo fato de eu ter tido mais tempo para trabalhar nessa peça. Exatamente. Provavelmente se um grande mestre desses dedicasse tanto quanto você? Exatamente, passasse essas 460 horas em cima de uma peça, provavelmente não teria ganhado. Mas como eu dei o meu sangue nessa faca, eu consegui. Você já produziu esta faca para esta competição, para este evento? Sim, foi pensada, planejada, desenhada, desenvolvida para esse evento. É uma peça onde o protótipo dela eu desenvolvi há mais de um ano atrás. Um design que eu já venho aprimorando há mais de um ano. E cheguei naquele design, naquela peça ali que ganhou o prêmio. Nós estamos em outro espaço, agora na residência do Alisson, para apresentar a faca premiada, o troféu e falar um pouquinho sobre esta competição internacional que foi sediada em Feliz, no Rio Grande do Sul, a competição intitulada FKS. Como é que funciona essa competição, Alisson? O FKS, que é a sigla para Feliz Knife Show, é um evento que esse ano aconteceu a sua segunda edição. Já teve a primeira, que foi o ano passado, na qual eu participei também. Não competi o ano passado, só participei do evento, mas não levei nenhuma peça para competir como fiz esse ano. Mas é um evento que, assim, já deu um show de organização já na primeira edição. Já foi um evento bem grande, com uma representatividade muito boa. Já teve, assim, os maiores nomes da cutelaria brasileira, tanto de cuteleiros como de colecionadores, já na primeira edição. E agora já veio na segunda edição numa maneira mais turbinada. Já contou com a participação de mais cuteleiros, já teve um incremento maior no número de participantes, colecionadores também. E a participação de cuteleiros internacionais também aumentou nessa segunda edição. Contou com cuteleiros da Argentina e do Uruguai também. Só, assim, os melhores da América Latina.
Também teve vários participantes do programa Desafio Sob Fogo, do History Channel, que participaram lá, que competiram também, inclusive. E é um evento cuja competição mesmo é extremamente acirrada, é um nível altíssimo. É uma competição que, assim, todo mundo que ganha prêmio, na hora de buscar a faca de volta, depois da avaliação, tem acesso às outras peças. E às vezes olha para as outras peças que não foram premiadas e pensa, poxa vida, como que eu ganhei? Sabe? Porque é muito difícil. Para os jurados é muito difícil escolher uma peça vencedora. Nessa edição do evento, para vocês terem uma ideia, a escolha pelos jurados das peças premiadas demorou 1h30 a mais do que o previsto. De tão difícil que estava para eles escolherem as melhores peças, né? São várias categorias, é dividido em categoria. Em que categoria que você participou? São 18 categorias a priori, que você coloca que são as categorias mais clássicas, e você tem outras 4 categorias que foi uma inovação do FKS, que são categorias onde 3 delas a participação é automática. No caso dessa que eu acabei conquistando o prêmio, a participação é automática. Todas as peças que competiram em todas as outras categorias que foram feitas em aço carbono competiram automaticamente nessa categoria de melhor lâmina em aço carbono. As peças, por exemplo, que competiram nas mesmas categorias, mas eram confeccionadas em aço damasco, competiram automaticamente na categoria de melhor damasco. E aí teve outra categoria cuja participação também era automática, que era melhor empunhadura. E aí, dentre essas 21 categorias que foram premiadas, tinha uma outra categoria que era as melhores lâminas do evento, cuja escolha era por parte daí dos colecionadores. Aí o critério já não era mais tão técnico e sim mais do gosto dos colecionadores, mas também é um dos principais prêmios do evento, né? Apresenta para a gente, para os espectadores, esse é o troféu. Sim, vem dentro de uma caixa de veludo, muito bonito, muito bem feito. Todos os outros troféus, eles são iguais, a única coisa que muda é o nome da categoria no centro da placa. Esta é uma lâmina em aço carbono. Apresenta para a gente, quer que eu segure o troféu? Sim. Esta peça, Alisson, explica para a gente como é que funciona para os leigos como eu e para muitos espectadores que acompanham este vídeo. Essa aqui é uma faca de luta chamada faca sicária, com uma inspiração persa, lá da época mais ou menos da primeira cruzada. Ela tem 12 polegadas e meia de lâmina, ela tem um fio bem agressivo, é afiada em cima e embaixo, que nos primeiros 2/3 aproximadamente ela é afiada em cima também. Tem vários fullers que a gente chama ao longo da lâmina, que são esses sulcos esculpidos, tudo feito manualmente, o acabamento feito manualmente também, forjado em aço 52-100, como eu expliquei anteriormente, que vocês estavam lá na oficina. Essa peça aqui é um desafio especial, o forjamento dela, porque eu preciso esticar o aço daqui para frente, preciso deixar esse material mais largo aqui, e preciso dar o formato da espiga aqui atrás, porque tudo que vocês veem de aço na peça é uma peça só, não tem nenhuma... Não tem emenda. Não, nada. Por isso que é uma peça chamada integral. Ela é toda inteiriça, toda inteira. Tudo que você vê de aço é uma peça só, não tem encaixe nenhum. Esses esculpidos, as folhas aqui, é tudo esculpido à mão. A única coisa que é colocado, obviamente, são os pinos, né? No cabo depois. Inclusive com uma esmeralda. Isso, são 4 pinos. Esses pinos que aparecem no cabo, eles são pinos de enfeite apenas. Os pinos que seguram a faca, eles não aparecem. Eles estão dentro do cabo. São 10 pinos que seguram o cabo dentro da faca. E também ela tem uma ancoragem química com uma cola de alta performance. E ela tem uma esmeralda, os pinos têm uma esmeralda na cabeça de cada pino. Uma esmeralda de 2 milímetros, aproximadamente 0,016 quilates cada uma. Importante informar para os nossos espectadores que nós, em termos de material, matéria-prima, nós estamos falando do melhor aço do mundo e da melhor madeira do mundo para este fim. O aço 52-100, em termos de dureza, ele é sim um dos melhores do mundo. Existem também vários outros aços de ponta. Isso, exatamente.
A madeira do cabo também, a madeira ébano do Gabão, uma madeira natural, ela é naturalmente toda preta. Importada, né? Importada, extremamente difícil de achar e extremamente cara também. Mas é uma madeira muito boa de se trabalhar, muito boa de se entalhar, de fazer os esculpidos. Ela é uma madeira que ela é macia de se trabalhar, mas ela ao mesmo tempo é extremamente densa e dura. Ela tem um acabamento que no final também fica bem bonito. Essa é uma peça que inclusive já está vendida. A gente não vai divulgar o valor, o comprador é um brasileiro que mora em Miami. Isso, exatamente. Um brasileiro que mora nos Estados Unidos já há muito tempo, um dos meus principais clientes. E ele já comprou a peça antes de eu terminar a peça. Inclusive, além de cliente, ele é um amigo meu, um amigo pessoal, um amigão mesmo. A gente conversa muito. E quando eu falei para ele do projeto, do objetivo que eu tinha com esse evento, ele já falou, cara, eu não quero saber se a peça vai ser premiada ou não. Eu quero ela. Mas, obviamente, depois da peça ser premiada, ele fica muito feliz também. E agrega valor. Agrega valor ao meu nome, à minha marca também, porque muito do que dita valor à peça é o meu nome. Tem a sua assinatura na peça? Natanael mostra pra gente. Sim, aqui tem as minhas iniciais, AC, e a minha assinatura bem pequenininha embaixo das iniciais ali. Essa logo aqui foi desenvolvida pela minha esposa, que é designer, e geralmente a minha assinatura nas peças normais, entre aspas, que eu faço, é só essa assinatura que está embaixo das iniciais. Essa aqui, como é uma edição bem especial, eu acabei desenvolvendo essa logo diferente. Alisson, público que nos acompanha, como é que pode acessar mais informações sobre o seu trabalho e adquirir alguma peça sob encomenda? Sim, o principal meio com o qual eu me comunico com clientes novos é o Instagram. E o Instagram também é o meu catálogo, porque praticamente todas as peças que eu já fiz, elas estão postadas lá. Tem foto, tem vídeo. Aí a pessoa que tiver o real interesse de adquirir, ela pode entrar lá, pode escolher um modelo que mais agrade, pode escolher o aço, pode escolher o material de cabo. É um projeto, é um tipo diferente de mercado onde todos os insumos utilizados são customizáveis. Por isso que é chamado de cutelaria custom, né? Custom. Porque o cliente ele pode escolher qual aço ele quer, o tamanho da lâmina, o modelo, o material de cabo, se ele quer uma pedra preciosa, se ele quer ouro, se ele quer prata, porque acaba sendo realmente uma joia. Muito do trabalho que eu faço é um trabalho de ourivesaria, dá para se dizer, porque é um trabalho onde muitas regiões da peça é muito minucioso, muito pequenininho, minúsculo, tem que usar a lupa às vezes para poder enxergar. Então é tudo customizável, tudo. Estou te parabenizando, Alisson, por este prêmio. Nós nos sentimos honrados, já que você leva o nome do município de Coronel Vivida nestes eventos, neste segmento, parabenizando não só por esta conquista, mas pelo amor que você demonstra ter pela atividade e pela forma didática aí de ter nos informado, versado sobre este assunto, sobre essa atividade. Imagina, foi um prazer recebê-los, um prazer também divulgar essa arte que às vezes pode ser tão pouco conhecida, né? Então é um prazer para mim divulgar o que eu faço de uma forma assim também mais aberta para dar a conhecer para as pessoas também um pouco mais sobre esse mundo. E pode encantar alguém, né? Despertar a paixão pela atividade, como aconteceu um dia contigo. Sim, com certeza. Inclusive, não sou só eu que faço facas no município de Coronel Vivida. Inclusive, a gente tem um grupo de cuteleiros. É mesmo? Isso. Tem, se eu não me engano, são poucos. Deve ter menos de 10. Mas já tem vários, né? Já tem uma força aí começando a se desenvolver no município dentro dessa área. Mais uma vez, parabéns e obrigado ao Alisson. É a Palote FM destacando curiosidades e assuntos de interesse público nas nossas redes sociais. Grande abraço para você.